Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao primeiro Pod Psi, conversas que cuidam da mente, o seu podcast de saúde mental. Neste espaço vamos falar sobre a mente, emoções e bem-estar de forma simples e sem tabus. Eu sou a Goretti Gonçalves e o primeiro tema para o nosso podcast vamos abordar a obesidade infantil e juvenil no nosso país. Vamos tentar perceber como se alimentam as crianças em Portugal. Comer não é apenas uma necessidade, sabemos que a alimentação está diretamente ligada a emoções, à família, a hábitos e ao desenvolvimento físico e psíquico. Hoje vamos refletir um pouco sobre a alimentação e o impacto que esta tem no desenvolvimento das nossas crianças e jovens. Para tal, convidamos a Rita Cristiano. Bom dia, Bom obrigada dia. pela sua presença. Nutricionista há mais de 15 anos e vai-nos ajudar a perceber como se comportam as crianças e jovens, tendo em conta o reflexo das consultas que faz a esta faixa etária. Todos sabemos que a fase da infância e da adolescência é extremamente importante para a aquisição de bons hábitos alimentares que se vão perpetuar para o resto da vida de cada criança e jovem, mas temos que perceber que a alimentação não é só o comer, mas sim como se come e o contexto em que se come. Temos que ter em conta os ritmos e as metodologias que são utilizadas para as refeições, os horários em que estas são feitas, ou seja, as suas rotinas, a relação emocional que a criança estabelece com a alimentação, o exemplo dos pais e também o contexto social e escolar. Tudo isso vai influenciar a forma como a criança se vai relacionar com a comida. Temos aqui alguns dados que foram lançados pela Childhood Obesity Surveillance Initiative, a COSI, foram feitos a crianças e jovens das nossas escolas e revelam que uma em cada 3 crianças tem excesso de peso ou é obesa. Pronto, perante esta realidade, eu acho que era importante tentarmos perceber, não é? Que estamos perante um problema muito grave, certo, Rita? Não é? Quer nos explicar melhor ou quer desconstruir melhor aqui um pouco estas estatísticas que foram lançadas por esta organização? Sim, efetivamente a obesidade, o excesso de peso é aqui um dos maiores desafios que temos atualmente em termos de saúde pública, o que acaba por, não só em Portugal, mas como noutros países da Europa, incidir aqui também sobre uma problemática que é o risco das doenças precoces associadas a esta situação. Que até costumamos dizer que são as doenças dos adultos, não é? Exatamente. Aqui a questão da obesidade infantil, prende-se só mesmo à questão de comer mais ou existem outras causas aqui associadas a esta problemática da obesidade? Sim, não é só a questão de comer demais, é multifatorial. Falamos de uma alimentação desequilibrada, sim, mas também de excesso de alimentos processados, todo um sedentarismo, muito tempo em frente aos ecrãs, portanto, também questões emocionais, familiares, sociais, portanto, é um complexo conjunto de situações. De situações. Agora vamos abordar aqui mais a questão da alimentação na infância. Pronto, sabemos que tem um papel essencial, tanto seja no crescimento físico como no desenvolvimento cognitivo, não é? Nesta fase é muito importante nós fazermos aqui a introdução de novos alimentos, apresentarmos uma variedade de alimentos às nossas crianças e evitar aqui o que muitos pais fazem, se calhar eu também como mãe já fiz, que é utilizar aqui a alimentação como recompensa ou castigo, não é? Quando a comida passa a estar associada às emoções, isto é um bocadinho complicado, não é? Outro ponto importante também é a questão do exemplo dos pais, não é? Se nós comemos fast food e obrigamos os nossos filhos a comerem, não é? Verduras, brócolos e couves, é um bocadinho complicado. Pronto, nós estamos nós estamos em sintonia com o exemplo que estamos a dar às nossas crianças. Queria que nos explicasse, assim, de uma forma, pronto, de uma forma simples, de que maneira que a alimentação em casa, não é? É assim tão determinante para a aquisição de bons comportamentos alimentares. Correto.
nós somos o nosso contexto e o nosso ambiente, não é? Uhum. E portanto, se em casa houver hábitos saudáveis, nós aqui vamos estar a moldar comportamentos de forma natural. Por outro lado, se houver consumo frequente de refrigerantes, snacks, refeições processadas, esse vai ser o ambiente normal da criança e, portanto, vai influenciar os seus comportamentos e as suas decisões no seu dia a dia também. Exato, é mesmo muito importante que se faça aqui pronto, uma diferenciação e que se disponibilize à criança desde cedo bons alimentos. Em termos de alimentação para as escolas, sei que os lanches escolares que são muito polémicos, não é? Hoje em dia com o stress que os pais têm, a diversidade de tarefas e até de atividades que os meninos têm, não há tempo supostamente para se porem a elaborar lanches saudáveis. O mais prático será os pacotes, os empacotados e açucarados. Qual é a sua perspectiva em termos dos benefícios de nós levarmos as crianças a fazerem a preparação dos lanches escolares? Sim, a questão, no fundo, quando falamos de infância, até ali próximo à adolescência, os lanches escolares são sempre levados pela criança, não é? Então implica uma preparação em casa. Eu não diria tanto que o tempo poderá ser uma condicionante, eu acho que podemos reinventar essa percepção e isso é extremamente importante. E de facto está concentrada aqui nos pais esta responsabilidade dos lanches escolares, sendo que é muito importante nós termos esta percepção, porque frequentemente eles acabam por ser ricos em açúcar, gorduras, eventualmente aqui batatas fritas, gomas, snacks. É até um alerta dado pelos professores, ou seja, enquanto as escolas tentam ter no fundo, ações para toda uma educação alimentar e toda uma abordagem saudável, até nas ofertas que trazem às crianças, depois temos o paralelismo do que elas trazem de casa e que acaba por ser desadequado. Então, acho que é uma ótima janela de oportunidade para efetivamente trabalharmos também aqui os pais na base da alimentação saudável, lanches mais saudáveis, que não implicam necessariamente mais tempo, mais custo, até porque depois esta questão de alimentos menos saudáveis nos lanches acabam por ter implicações também na forma como a criança tem o seu desempenho escolar, a sua própria irritabilidade ou bem-estar. Sabemos que há aqui uma correlação entre tudo isso, portanto, entre açúcar, irritabilidade, desconcentração. Pois acaba por responder à nossa próxima questão, que era o papel e a responsabilidade dos pais, não é? Deveria de ser, a educação deveria começar em casa e a escola seria uma extensão da continuidade dos bons hábitos alimentares, assim acabamos por ter um pouco um choque, não é? Uns procedem de uma maneira ou tentam educar de uma forma e os outros, pelas mais diversas razões, acabam por não ir ao encontro, não é? Deste papel que é tão importante por parte dos pais no desenvolvimento dos nossos filhos. Pronto. Depois outra questão que eu também acho bastante importante, existem muitas crianças a recusarem determinados alimentos, até a criarem umas certas fobias, não é? A determinado tipo de componentes alimentares. O que é a sua perspectiva relativamente à introdução alimentar? Que impacto isto vai ter no futuro da criança, em termos até nutricionais e de aporte de vitaminas, não é? E de minerais. Correto. A introdução alimentar em alguns casos pode ser um desafio para a família, para os pais, para esta questão do stress e do tempo, porém aqui a solução está sempre efetivamente em irmos expondo a criança a diferentes texturas, diferentes sabores, experienciando várias vezes o mesmo alimento sobre diferentes formas de preparo, porque de contrário nós vamos ter então crianças que são expostas aqui aos alimentos eventualmente da sua preferência, incidindo mais nos doces, nos processados e, portanto, contrariando o que é aqui o nosso objetivo, que é uma alimentação saudável e um ajuste na sua composição corporal. Este início da alimentação e da introdução alimentar, pronto, está visto que tem um impacto muito grande para o futuro da criança em termos de doença, não é? E até de outros fatores, como acabou de referir. Relativamente à questão da alimentação na adolescência, temos um grande desafio, não é? Os nossos adolescentes já têm alguma escolaridade, não é? Já começam eles próprios a fazer escolhas, os pais aqui nesta fase já deixam de ser os decisores que compram os alimentos, eles já começam a ter um pouco de autonomia, não é? Na adolescência, os grupos onde estão inseridos
as redes sociais e a própria dinâmica da sociedade onde eles se pretendem integrar também vai aqui influenciar um bocadinho as vontades, não é, de aquisição de alimentos. Pronto. Também verificamos que existem também os comportamentos de dietas restritivas, a questão da imagem dos nossos jovens também tem uma importância muito relevante, e também a disponibilidade aqui para a aquisição de fast food, não é? E de padrões alimentares muito irregulares. Pronto, é importante nós também reforçarmos a educação, tanto em casa como nas escolas, relativamente à questão da alimentação equilibrada, não é? E a bons hábitos alimentares, e promover também um bocadinho a literacia alimentar. Quer-nos falar o que é concretamente a literacia alimentar? Não é só aprender a ler e a escrever, não é? A interpretar um rótulo. Pode-nos desmistificar aqui este conceito, por favor, Rita? Sim. Enquanto que o conceito literacia é saber acerca, não é? O que nós observamos atualmente é uma iliteracia alimentar, ou seja, há aqui uma falta de conhecimento acerca de como interpretar rótulos, perceber que quantidades de um determinado alimento seriam mais adequadas, e as pessoas acabam por se deixar influenciar aqui muito também pelo marketing, que muitas vezes vem de uma forma disfarçada e que traz em consequência disso más escolhas. Portanto, é determinante trabalharmos nesta capacidade de análise numa base de um indivíduo comum. Pronto, isto em termos de impacto na saúde alimentar tem um impacto muito grande. Na sua perspectiva, essa falta de conhecimento poderá implicar ou poderá prejudicar os jovens de que maneira? Sim, se não há conhecimento, não há capacidade de escolha adequada. E nós sabemos que atualmente a forma como o próprio marketing se expõe acaba por não ser o mais correto para as nossas escolhas. Nós podemos ter um alimento que diz que é, por exemplo, rico em vitaminas, e isso está a ocultar por trás uma riqueza em gordura, açúcar, e nós vamos ao mais fácil, àquilo que nos é mais apelativo e que naturalmente achamos que nos vai trazer vantagens. Por outro lado, também posso falar de uma medida recente, que é o semáforo nutricional, e o qual também induz as pessoas muito em erro. Portanto, acaba por valorizar determinadas questões nutricionais, estando a ocultar outras que são graves. Exemplo, classificar um azeite com uma coloração associada a um semáforo menos positivo só porque ele é rico em gordura, mas não estamos a trazer aqui a associação de que é uma gordura saudável e que o que importa é a forma como o quantificamos. Então há questões que ficam aqui na base de uma não análise, ou por exemplo, uns cereais ricos em açúcar, mas porque têm fibra vão ser melhor classificados. Então esta questão da forma como o marketing se apresenta poderá influenciar negativamente as nossas escolhas se houver iliteracia. E também existe aqui uma negligenciação, não é? Como nos está a explicar, em termos estatais, qual é a supervisão que é feita, por exemplo, para esta criação de semáforos e destas medidas supostamente informativas ao consumidor? Existem já medidas de supervisão? O que é que existe atualmente? A questão é que esta situação do semáforo é algo que é aceito pela legislação. Eu acho que não está tanto necessariamente na situação em si, mas em toda a iliteracia da pessoa que vai fazer a escolha. Porque se houvesse uma programação Mais claro. mais complexa, se a pessoa estivesse, a pessoa, indivíduo comum, estivesse mais preparada para olhar na perspectiva crítica, por o seu Exato. conhecimento, talvez este semáforo não fosse algo tão negativo. A questão aqui é que o semáforo é colocado em uma comunidade onde não há literacia nutricional e, portanto, vai influenciar totalmente as suas escolhas. Exato, estes maus hábitos alimentares, não é? Muitos, pela questão da desinformação, irão prejudicar os jovens, não é? Na vida adulta. Qual é a sua perspectiva aqui perante esta situação? Sim, no fundo, os hábitos que nós adquirimos em crianças, em adolescente, perpetuam-se ao longo da vida. Há aqui esta correlação. E, portanto, naturalmente, se nós crescermos com base em maus hábitos, a tendência a desenvolver uma composição corporal desadequada, não é? Excesso de peso, obesidade e doenças associadas é claramente maior. É maior, e depois os impactos em termos da saúde vão ser muito mais relevantes.
A intervenção deve ir muito além da consulta. Eu acho que nós todos, como sociedade, não é, participativa e que queremos construir um futuro melhor, não é, e mais sustentável, temos todos que ser chamados a intervir. Nós, enquanto sociedade civil, as escolas e os pais devem ser chamados a participar. De que forma é que você acha que deveremos dar o nosso contributo, Rita? Correto. Um bocadinho na sequência do que falámos atrás e até muito na base da preocupação desta iliteracia e do que isto influencia as escolhas no mundo em que estamos atualmente, por este impacto também depois do marketing, da forma como o marketing é feito e haver esta necessidade de nosso conhecimento e crítica para depois termos as melhores decisões. Obviamente que o papel dos nutricionistas no campo é muito significativo. Já há muitas intervenções na própria comunidade escolar, já existem ações, workshops, mas claro que pode ainda haver mais. É sempre bom trabalhar com estas crianças, com estes adolescentes, trazer vários temas, não só relacionados com analisar o rótulo, saber identificar alimentos saudáveis, alimentos não saudáveis, lanches, formas de preparação simples. Então desmistificar nas crianças, mas também muito nos seus pais. Eu insisto muito em trabalhar com os pais, porque nós estamos numa geração em que não havia esta possibilidade nas escolas de trabalhar estes temas e, portanto, nós não fomos educados desta forma. E trabalhar os pais com conhecimentos, workshops, estratégias simples e básicas vai modificar mentes, vai trazer literacia e vai nos ajudar a combater um bocadinho todo este meio em que estamos. Obrigada, Rita. Outro parâmetro que também é muito importante, que tem um impacto muito relevante, é a questão da saúde mental. Todos nós sabemos, e existem estudos que demonstram que uma alimentação equilibrada está diretamente associada a melhor concentração, mais energia, melhor regulação emocional. E o seu contrário, não é? Quando há um déficit nutricional, existe mais irritabilidade, cansaço e até desempenho e dificuldades de atenção. Daí ser muito relevante, é um dos pilares também da nossa saúde, a saúde mental, que está diretamente ligada à alimentação. Que problemas é que podem surgir, não é, devido das questões da problemática de saúde, obesidade infantil e juvenil? Exatamente, portanto isto é toda uma correlação, não é? Maus hábitos alimentares, uma composição corporal fora do padrão saudável esperado, não é? Excesso de peso, obesidade, e portanto aqui no imediato nós vamos ter o bullying, a baixa autoestima, a própria questão emocional daquela criança ou adolescente, e a longo prazo podemos ter questões mais crónicas, não é? Portanto, um impacto mais metabólico, doenças como resistência à insulina, diabetes, colesterol, e também a continuidade deste impacto com questões mais de saúde mental. Exato. E quais são os verdadeiros impactos em termos da saúde mental? Consegue-nos aqui precisar o que é que observa em consulta? Quais são as problemáticas com maior evidência? Sim, não só em termos de consulta, mas em termos de comunidade, portanto, em termos imediatos, percebe-se, e há esta questão do açúcar, excesso de alimentos processados, portanto impacta aqui diretamente na própria parte emocional da criança, não é? Com irritabilidade, falta de atenção, até porque depois não temos uma alimentação completa com diferentes vitaminas e minerais que são tão importantes para todo um equilíbrio global do corpo, não é? Nós somos um ser muito complexo e se não recebermos tudo o que é preciso, ele vai funcionar só a meio gás, digamos assim. A homeostase vai estar comprometida, exatamente. Não é? E às vezes desvalorizamos porque ele é só mais ansioso, ele é só mais não para quieto, mas às vezes são um conjunto de fatores, efetivamente, onde a alimentação pode ter uma correspondência. E depois mais a longo prazo, efetivamente, nós podemos ter aqui situações até relacionadas com o corpo, não é? Anorexia, bulimia, questões cada vez mais relevantes e cada vez mais presentes, mesmo em contexto social, mas também de consulta. Isto são questões muito importantes que os pais e cuidadores devem de estar alerta. Então, enquanto nutricionista, Rita, qual acha que é o seu papel ou a sua missão, tanto em consulta privada como na comunidade? Sei que está à frente de alguns projetos em que nós também estamos em comum. Gostava que nos dissesse qual é o seu papel enquanto nutricionista e o que é que tem em mãos a desenvolver.
Bom, passando do geral para o particular, na comunidade e um bocadinho na conclusão do que fomos falando, há aqui um papel praticamente infinito em medidas que se pode fazer, porque temos que estar sempre presentes, sempre divulgando, sempre dizer o que é certo, o que é errado, sempre a relembrar, porque na nutrição a consistência e a educação alimentar é a base e, portanto, isto implica ir trabalhando no dia a dia, não só com as crianças e com os jovens, mas eu acho que a janela de oportunidade aqui muito grande também são os pais. Trabalhar para estes pais, ensinar estes pais, desmistificar temas, ensiná-los a selecionar de forma prática e rápida e até didática o que seriam lanches e hábitos em casa saudáveis e depois na própria consulta trabalhar individualmente cada caso, onde é um trabalho mais profundo, dependendo de cada situação e de cada dinâmica, e onde temos que arranjar a melhor estratégia para resolver a questão de base que às vezes é tão profunda e tão complexa. Pois, essas ações são muito importantes porque antes de vir a doença é importante desconstruir também aquela ideia pré-concebida que existe que preparar uma alimentação ou um prato saudável dá muito mais trabalho e não dá assim tanto trabalho, por vezes basta a imaginação, não é? Adaptar-nos aqui às crianças e pronto, no fundo tornar a alimentação um pouco lúdica. Então que grande mensagem gostaria de partilhar com os pais e cuidadores do nosso país? Correto. A grande mensagem é que tudo isto se deve começar a trabalhar muito cedo e não depois em idades adultas com dietas restritivas, situações mais pontuais, mas que também se tornam mais agressivas eventualmente, dependendo do caso. Tudo isto se trabalha com educação alimentar, com consistência, com presença, com continuidade, para assim termos não só um processo de literacia, mas também de forma fácil e natural bons hábitos alimentares na nossa vida. Claro que há exceções, não é? Mas viver no equilíbrio é ter uma base saudável e nos permitirmos a pequenas exceções e não o inverso, porque isso sim vai comprometer a nossa saúde num todo. Quer-nos deixar aqui algumas dicas práticas, formas de nós aqui ajudarmos a trabalhar este tema da obesidade infantil aos nossos pais e cuidadores, Rita? Sim, eu acho que a principal questão é não devemos de ver a alimentação e a rotina alimentar como um peso, mas sim como um hábito natural que vamos desenvolvendo e vamos tomando gosto por ele. E neste campo, criar aqui rotinas, portanto, a organização é determinante. Termos uma rotina em que durante a semana há aquele padrão alimentar saudável, variado, equilibrado. Envolver as crianças nestes momentos, elas gostam imenso. Não só o ir ao supermercado, como o preparar em casa, trazer aqui momentos lúdicos e divertidos, até para que se criem emoções positivas, não é? Emoções positivas relacionadas a alimentos saudáveis e não ao típico, que é um chupa, um chocolate, um croissant, enfim. E portanto também que esta oferta em casa seja uma oferta regular de alimentos saudáveis e que aqui na questão do dia a dia se pensa em desconstruir de facto que fazer uma alimentação saudável não implica necessariamente mais tempo, portanto um bife grelhado é uma coisa extremamente rápida, com uma salada, com um arroz, mesmo para os lanches para as crianças, portanto separar um iogurte, uma fruta, um pão, então são coisas simples e que levam o mesmo tempo do que colocar aqui eventualmente um pacote de batatas fritas, um pacote de gomas, portanto acho que o equilíbrio está na base de tudo. Obrigada, Rita, pela sua partilha. Chegamos ao fim do primeiro Pod Psi, Conversas que Cuidam da Mente, o seu podcast de saúde mental. Hoje falámos sobre a alimentação na infância e na adolescência e percebemos que a alimentação está diretamente relacionada aos nossos hábitos, emoções e relações familiares. Se gostou deste podcast, partilhe com os seus colegas, amigos e familiares. No próximo podcast vamos continuar a explorar questões sobre a saúde mental, emoções e bem-estar. Obrigada e até breve.